Essa noite está conosco o pastor Mário, a Nicinha, sua esposa. Eles pastoreiam uma igreja em Adamantina, cidade próxima aqui nossa. E pastor Mário e a Nicinha também estão ligados ao MFI, como nós também, uma comunhão internacional de ministros. E nesta noite ele vai trazer o recado de Deus para o nosso coração. Amém? Vamos estar ouvindo atentamente tudo que Deus está falando conosco, como igreja, como pessoa, como família, como nós temos cantado. É necessário que seja um tempo de restauração da nossa vida. Amém? Então, pastor Mário, por favor. Que Deus te abençoe e te use. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e também me sinto muito honrado, né, por estar aqui nessa semana de comemoração dos 35 anos dessa igreja, que vocês podem ter certeza, não sei se todos sabem disso, mas é uma referência, não é? Eu creio para muitos outros pastores e muitas outras igrejas, não só aqui nessa cidade. Nós mesmos estamos a linha Adamantina há 15 anos e temos semeado e colhido, né, um pouco daquilo que vocês semearam lá, né? Temos colhido um pouco daquilo que vocês semearam, que esta igreja semeou em Adamantina durante muitos anos. Nós, quando chegamos lá, depois de algum tempo que estávamos lá, conhecemos um grupo de irmãos que se reunia ali em Adamantina e que tinha a cobertura pastoral do pastor Paulo e desta igreja, não é? E após um ano e meio, mais ou menos, 2 anos que estávamos em Adamantina, nós nos unimos. O grupo que se reunia na nossa casa, né, se uniu com este grupo que já estava lá antes de nós chegarmos. E nós nos unimos e começamos, então, a pastorear este grupo também. E isso é um legado desta casa e que tem nos abençoado, né? A irmã Luzia está aí, né? Não sei aonde, aqui. Ela faz parte desse grupo, ela e seu esposo, né, desde o início. Era a Igreja Nova Jerusalém, lá em Adamantina. Hoje nos reunimos sob o nome de Comunidade Cristã de Adamantina. Mas é muito interessante como podemos ver que temos o mesmo DNA. Isso é muito importante no mundo espiritual, não é? Pastor Paulo, ele tem a origem na Igreja Evangélica de Pinheiros, lá em São Paulo, a mesma igreja do nosso pastor que nos discipulou, eu e minha esposa, pastor Rony, e a sua esposa Maria Luísa, lá em Campinas, na igreja Evangélica de Campinas. Eles também têm sua origem na Igreja Evangélica de Pinheiros. E eles foram enviados para Campinas, começaram um trabalho lá no final dos anos 70, e nós fomos, me converti em 82, e fomos então discipulados por aquela igreja e pelo pastor Rony. E depois vamos ficar sabendo que o pastor Paulo também tem essa origem, não é? Depois veio para Presidente Prudente e mais tarde todos se reuniram novamente no MFI, nessa comunhão de pastores. Então, como Deus faz as suas, né, os seus trançados, né? Ele vai tramando e trançando os relacionamentos com um propósito, não é? Então, me sinto realmente muito feliz de estar aqui e honrado, não é, por poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, e eu agradeço a vocês por esse legado lá em Adamantina, não é? Deus tem sido conosco ali, Deus tem nos dado graça e tem nos dado uma palavra naquela cidade, e eu percebo que a cidade tem se aberto, né, para o Evangelho, de uma maneira nova. Muitos desafios, mas o Senhor tem sido conosco ali. E esse tema, não é, da semana, Tempo de Restauração, é um tema muito propício, porque tudo que Deus faz conosco tem a ver com restauração.
não é? Nós chegamos para o Senhor normalmente com a nossa vida bem estragadinha, é ou não é? Não sei em relação a você, mas normalmente ninguém procura ao Senhor quando está tudo bem. Nós nos interessamos por Deus ou começamos a buscar a Deus, corremos para o Senhor quando as coisas começam a ir mal. E a partir desse encontro com Deus, desse primeiro relacionamento, desse primeiro contato com Deus, Deus inicia um processo de restauração na nossa vida. E eu queria, nessa noite, falar um pouco sobre 2 livros, né, que são... É impossível falar de restauração sem nós pensarmos em 2 livros da Palavra de Deus, que são os livros de Esdras e o livro de Neemias. Esses 2 livros falam o tempo todo sobre restauração. E eu queria fazer um paralelo entre a restauração da cidade de Jerusalém e a restauração da nossa vida. Assim como Deus agiu, os passos de restauração que Deus fez, tanto Esdras como Neemias trabalharem ali, né, na restauração da cidade, tem muito a ver com o que Deus faz na nossa vida. Queria começar lendo um texto em Neemias. Em Esdras. Capítulo 3. Vamos ler um trecho aqui a partir do versículo 1. Diz assim: Esdras, capítulo 3, a partir do versículo 1. Fala assim: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E aí vai. Mas o que eu queria salientar nesse texto, quando Esdras, dar um contexto histórico, né, primeiro. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, 70 anos de cativeiro. Foram levados para lá com um propósito. Eles foram levados para a Babilônia para serem uma influência naquela nação. É bem diferente da escravidão que eles tiveram no Egito. No Egito, eles foram submetidos à cultura egípcia, foram absorvidos pela cultura, foram contaminados pela cultura, eles se tornaram praticamente egípcios. Ficaram 400 anos, né? Não me lembro exatamente, mas muitos anos lá. Na Babilônia, então eles tiveram que ser resgatados do Egito, e Deus levou 40 anos no deserto para tirar o Egito de dentro deles. Então eles foram absorvidos pelos egípcios, né? Pela cultura egípcia, e foram libertos e ficaram 40 anos no deserto, e Deus tendo um trabalho de purificação na vida deles, até que eles pudessem entrar em Canaã. Com a Babilônia foi diferente, o cativeiro lá durou 70 anos, e eles já eram uma nação, quando foram levados para lá. Eles já tinham sua cultura, já tinham sua lei, já tinham seus costumes, já tinham sua culinária, já tinham a forma de adoração. Isso tudo já estava muito bem formado na vida do povo. Eles já eram uma nação e foram levados para a Babilônia, e lá eles foram uma influência naquele lugar. E Deus falou para eles: durante o tempo que vocês ficarem aqui, edificai casas, plantai pomares, deem casamento os filhos, casem, né, e multipliquem nesse lugar, não diminuam. Então Deus levou o povo para a Babilônia com o propósito de ser uma influência positiva sobre aquela nação.
Então foram propósitos diferentes. Mas chegou um momento, depois de 70 anos, que Deus começou a mover no coração do povo para que eles voltassem. E Esdras foi uma das pessoas um dos líderes que Deus despertou para isso. Ele era um escriba, conhecedor da lei, da palavra de Deus. E quando ele é, então, despertado e volta com alguns para Israel e para Jerusalém, a primeira coisa que eles restauram, que Deus os leva a restaurar, é o altar. E isso é uma coisa interessante, porque se você olhar do ponto de vista humano, quando você vê uma cidade em ruínas, e naquela época uma cidade em ruínas, ela não tinha defesa, porque as principais defesas de uma cidade naquela época eram os muros e os portões. Porque não existia, avião, não tinha bombas e mísseis, então os ataques se davam por terra, com cavalos, com infantaria, com algumas armas de arremesso de pedras e tudo mais, arcos, mas os muros e os portões eram a principal defesa de uma cidade. E Deus os envia para Jerusalém, e ao invés de falar para eles começarem restaurando os muros, Deus fala para restaurar o altar. E isso é muito significativo em relação à nossa vida. Quando você e eu temos o primeiro contato com Deus, Ele acende uma chama no nosso altar. Ele começa a restauração na nossa vida pelo altar, pelo lugar mais íntimo no seu ser e no meu ser. Aquele lugar onde o teu espírito desperta e passa a ter comunhão com o Espírito de Deus. O teu espírito se conecta novamente com o Espírito de Deus. Isso é a restauração, o início do processo de restauração do altar. É a primeira coisa que Deus se preocupa quando está começando um processo de resgatar alguém das trevas para a luz, é restaurar o altar na vida daquela pessoa. Porque Ele sabe que desse lugar de comunhão depende tudo que virá depois. Então, o primeiro lugar que Deus restaura é o lugar onde você e eu podemos ter comunhão com Ele. Amém? E foi isso que Ele fez ali em Jerusalém. Ele podia ter começado pelos muros, pela defesa da cidade. Tanto que eles começam a fazer os sacrifícios e eles têm um terror. Fala aqui, no versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles. Imagina, eles estavam restaurando o altar, mas com medo dos inimigos. Havia um medo, havia uma insegurança natural. Porque eles não tinham defesa, não tinham proteção. Mas Deus ordenou que eles começassem o processo de restauração pelo altar. Sabe, irmãos, isso fala uma coisa muito importante conosco. Nós temos que começar a evangelizar alguém pelo começo. Não dá para restaurar alguém de dentro para fora. A restauração começa de fora, de dentro para fora. Não dá para restaurar alguém de fora para dentro. A restauração começa de dentro para fora. Do lugar mais íntimo para os lugares mais exteriores. Então, recapitulando, a restauração começa de dentro para fora. Não dá para enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas. Não dá para forçar ninguém. Não é? Se nós forçarmos alguém a seguir a palavra de Deus, essa pessoa vai se tornar uma pessoa religiosa. Pessoa cheia de rituais, cheia de hábitos, não é? Que vai até usar a linguagem do evangelho, usar o evangeliquez, não é? Ter uma postura, muitas vezes, aparentemente cristã, mas quando você for procurar alguma coisa mais profunda, você vai encontrar algo vazio.
processo de restauração começa dentro, no lugar mais íntimo. Não dá para restaurar de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. O primeiro lugar é o altar, é aquele lugar de íntima comunhão, é aquele lugar onde teu espírito se conecta com o Espírito de Deus. É ali que tudo começa. O segundo lugar que Deus restaura, ali em Jerusalém. Esdras está ali com sua equipe, não é? Restaurar o altar, começar a sacrificar, fazer os sacrifícios, os holocaustos. Isso fala o quê? De reativar a comunhão. A comunhão tinha parado, a comunhão tinha cessado. Eles começam a restaurar, a queimar os holocaustos, a fazer os sacrifícios. E aí Deus fala para eles começarem a restaurar o templo. Segunda coisa que Deus manda restaurar, o templo. Você percebe que as prioridades de Deus são diferentes, não é? Prioridade humana seria cuidar da defesa. Restaurar, não é? Não, Deus começa a restaurar as coisas mais íntimas. Segunda coisa é o templo. O templo fala da nossa vida, que envolve corpo, alma e espírito, não é? O nosso ser integral. Deus começa, a partir do momento que Ele restaura o altar, restaura a tua conexão com Ele, Ele então começa um processo de restauração do seu ser integralmente. Se você começar a pensar como Deus agiu com você, você vai ver que é exatamente assim. Não é? Começa então a restaurar a nossa forma de falar, de agir, de se vestir. Eu lembro quando cheguei lá em Campinas, né, em 82, eu estava vendo, eu tinha 2 anos e meio de convertido quando essa igreja começou, né? Foi em agosto de 82. E eu cheguei, cabelão comprido, bolsa de couro, sandália de couro, era bem paz e amor, né? Eu acreditava muito na cultura hippie, né? Naquela coisa, faça amor, não faça guerra, não é? Toda essa power flower, né? Quer dizer, o poder da flor, aquela coisa toda da contracultura. Acreditava nisso. E tudo que tem além disso, né? E eu cheguei na igreja, tinha um visual bem diferente, né? Bata indiana, sandálias de couro, bolsa tiracolo, cabelo comprido, barba. Mas nunca ninguém chegou para mim e falou: olha, você precisa mudar a sua maneira de se vestir, você precisa cortar seu cabelo, você precisa parar de fazer isso ou fazer aquilo. O que aconteceu? O altar estava sendo restaurado na minha vida. Eu já tinha tido uma experiência com Jesus algumas semanas antes, em Adamantina. Estava passando férias, estudava em Campinas, estava passando férias em Adamantina e tive uma experiência com Deus dentro de um bar. Tinha acabado de usar droga e beber. E dentro daquele bar, Deus falou comigo. Uma coisa impressionante. Por isso que eu não duvido dos lugares onde o Espírito Santo possa entrar e arrancar alguém. Eu não duvido. Qualquer lugar, Deus não tem limites para alcançar alguém. Eu estava lá dentro, e eu e um amigo, e tinha uma outra pessoa no bar só, e ele veio conversar conosco, e todo esse conhecimento que eu tinha, esotérico, para vocês terem uma ideia, eu já acreditava em astrologia, fazia cálculos de mapa astral das pessoas, e cabala judaica, e uma série de coisas. Eu estudava budismo, Hare Krishna, e uma mistura total de coisas. Graças a Deus nunca me aprofundei em nada. Mas eu estava nesse lugar com um amigo, e essa pessoa que veio falar conosco começou a debater essas coisas comigo. E tudo que eu falava para ele, ele que sabia mais do que eu, conhecia mais do que eu. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo, e aquela pessoa começou a me incomodar, e de repente eu comecei a olhar para ele, e eu não via mais ele, eu comecei a ver o próprio diabo na vida dele. E eu comecei a ficar apavorado. Mas ao mesmo tempo,
uma voz começou a falar dentro de mim, falando, olha, você tem que tomar uma decisão. Se você continuar nesse caminho que você está indo, você vai com ele. Mas eu tenho uma vida nova para você. E eu nunca tinha ouvido falar que Deus falava, não sabia como é que Deus falava, não sabia como é que era, mas eu sabia que Deus estava falando comigo ali dentro, naquele momento. Foi uma coisa inconfundível. Meus irmãos, a voz de Deus, ela não nos confunde. A voz de Deus é clara, é certa. O Espírito de Deus falou no meu espírito. E eu saí daquele lugar, falei para o meu amigo, eu vou embora daqui, vamos embora. Aí eu falei para ele o que tinha acontecido. Rapaz, eu tive uma experiência com Deus e com o diabo aí dentro. Ele falou, rapaz, vai para casa que você passou da conta hoje. Vai dormir. Que hoje você foi além, né? Eu sei que eu parei numa praça que tem ali no centro da cidade, era já tarde da madrugada, e eu fiquei ali sozinho, e comecei a falar com Deus, e comecei a chorar e me arrepender dos meus pecados naquele lugar. Fiquei ali, sei lá, 1 hora talvez, e naquele momento assim, eu me senti começando um processo de restauração na minha vida, de lavagem, de perdão dos pecados. E a partir daí, depois de terminado o período de férias, fui procurar algumas pessoas que pudessem me ajudar sobre o Evangelho, e voltei para Campinas, e uma colega de faculdade que tinha se convertido um período antes me levou até a igreja do pastor Rony. Mas eu disse tudo isso para mostrar que quando cheguei na igreja eu fui acolhido pelos irmãos. Ninguém recriminou a minha maneira de ser, ou de falar, ou de agir, se eu usava droga, se não usava droga, se eu bebia, se não bebia, o que eu fazia. Eu fui amado, fui acolhido, fui recebido, não é? Ninguém se preocupou com a aparência do meu templo, não é? Ninguém se preocupou que o templo estava danificado, que o templo estava em ruína, não é? Que a casa, a minha casa espiritual estava mal. O que eles viram é que o altar estava com uma chama ardendo. O altar estava num processo de conexão com Deus. E a partir disso, o templo foi sendo restaurado. Ninguém precisou falar. As minhas roupas foram mudando, o cabelo cortei, não é? A maneira de falar foi mudando, a maneira de pensar, os valores. O templo foi sendo restaurado, a mente foi sendo restaurada, a minha alma foi sendo curada. Então, o processo de restauração começa no altar e vem para o templo. A nossa alma vai sendo curada, vai sendo restaurada. Um processo de Deus, de restauração. Começa lá no íntimo e vai se expandindo para todo o nosso ser. Amém? É assim que Deus faz, né? É tremendo. E você vai vendo aqui em Esdras, eles restauram o altar, depois vem e restauram o templo. O templo novamente passa a ser o centro, não é? Da nação, o centro da cidade, mas tem esse processo. Altar e templo falam de aspectos mais interiores da vida espiritual, não é? Falam da nossa vida mais interior, da nossa vida espiritual mais íntima, embora seja visível, não é? Quando você está, por exemplo, alegre, uma alegria do Senhor, não é? As pessoas percebem, não é? Quando você não está muito bem, as pessoas percebem, reflete, mas são aspectos mais interiores. A terceira coisa que Deus pede para eles restaurarem, aí sim, Deus fala para eles restaurarem os muros. Aí já não é mais Esdras, já entramos no livro de Neemias. Neemias também foi outro líder usado por Deus, e ele vai para Jerusalém e começa a restaurar os muros da cidade. Só então Deus começa a se preocupar. Bom, restaurou o altar, restaurou o templo, agora vamos restaurar os muros. E muros, para nós, para a nossa vida natural, para a nossa vida espiritual, vamos dizer assim, fazendo um paralelo da cidade
com a nossa vida. Restauração de Jerusalém, restauração da nossa vida. Muralhas, muros, fala de cerca de proteção ao redor das nossas vidas. Deus restaura o altar, restaura a nossa comunhão com Ele, restaura a nossa conexão com Ele. A palavra religião vem daí, né? Religar a nossa vida com Deus. Então, restaura o altar, depois restaura o templo, a nossa vida, né? Nosso corpo, a nossa alma começa a ser curada. E vem nos muros. Muros fala dessa cerca de proteção, fala de um lugar que te, vamos dizer, provê proteção para a tua vida espiritual. Esse muro não pode ter brechas, não pode ter nenhum lugar mal restaurado, porque qualquer brecha que você deixe nesse muro, o inimigo pode entrar. Então fala das tuas defesas, né? De você se tornar uma pessoa prudente, sábia, né? No teu andar com Deus, no teu caminhar, né? Você realmente proteger a sua vida espiritual, se resguardar. É a terceira coisa que Deus pede para eles restaurarem, para que a cidade, para que o templo, para que todas as coisas não fossem assolados novamente. E eles tiveram muitas, se você observar no livro de Neemias, você vai ver que eles tiveram muitas vezes os inimigos vindo para retardar esse processo de restauração. O inimigo sempre tenta, não é? Primeiro eles estavam com medo dos inimigos quando estavam restaurando o altar. Depois, quando eles estavam restaurando o templo, o inimigo ameaçou novamente atacar. Tentou parar a obra. Depois, quando eles estavam restaurando os muros, o inimigo mandou emissários para que eles parassem aquela obra. Tentou de todas as maneiras retardar o processo. E ele faz assim com a nossa vida. Quando ele vê que a nossa vida está sendo restaurada, ele vai tentando minar, vai tentando parar o processo. E se ele não consegue cortar a tua conexão com Deus, ele vai tentar parar o processo de restauração do teu templo. Se ele não consegue parar a restauração do templo, ele vai tentar achar brechas nas suas defesas espirituais para te atordoar, para te atormentar, para minar o teu testemunho. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm comunhão com Deus, têm dons, né, recebem dons do Espírito Santo, mas o seu caráter não passou por um processo de restauração. Pessoas que têm muitos dons. Dons são um presente, amém? O Espírito Santo nos dá como presente. E nós devemos buscar os dons do Espírito. O apóstolo Paulo nos encoraja a buscarmos com zelo os melhores dons. E recebemos esses dons como presente e devemos desenvolvê-los, né? Praticá-los, colocar em prática. Dons de profecia, de línguas, de conhecimento, de sabedoria, de cura, todos esses dons devemos colocar em prática, né, e buscar. Porém, pessoas que têm dons do Espírito, mas não têm um caráter transformado, podem ser um grande problema para a igreja. Eu prefiro pessoas com caráter e poucos dons do que pessoas com muitos dons e sem caráter nenhum. Porque isso causa um estrago no meio da igreja. Porque os dons são um presente, o caráter, ele precisa ser construído por Deus na nossa vida, precisa ser restaurado. É um trabalho em parceria. Deus conosco. Caráter você não recebe de presente, você precisa deixar o Espírito de Deus e a palavra de Deus trabalhar no teu coração. Eles precisam trabalhar em nós. Um processo minucioso, um processo paciente de restauração. Não é? Isso faz parte da restauração do templo, isso também faz parte da restauração dos muros de proteção. Caráter restaurado é proteção para a nossa vida. Isso edifica a igreja. Aí você pode ter muitos dons preciosos,
porque o teu caráter está restaurado, está parecido com o caráter de Cristo. Os dons não vão subir à sua cabeça, você não vai usar dons para manipular as pessoas, sabe? Tem pessoas que recebem dons preciosos de Deus, mas se não tem um caráter, a imagem de Cristo, elas usam os dons para manipular as pessoas. Usam os dons de maneira distorcida, muitas vezes. E isso causa um estrago no meio da igreja. Acho que todos aqui, infelizmente, devem ter um testemunho para dar sobre isso, né? Já viram isso acontecer em algum lugar, né? Pessoas que usam de maneira distorcida um dom genuíno que receberam de Deus. Isso causa confusão, porque às vezes você vê uma pessoa trazendo uma palavra profética, mas você olha para a vida dela e vê uma vida desordenada. E você fala, mas como é que essa pessoa pode trazer uma palavra tão rica, né, profeticamente, mas ter uma vida tão ruim, um caráter tão deformado, tão longe do caráter de Cristo? Isso confunde às vezes. Mas é possível, porque quando Deus dá um dom para alguém, a palavra diz que esse dom ele dá sem arrependimento. Ele não toma isso de volta. Mas a pessoa vai prestar contas de como usou isso para o Senhor. Então, nós precisamos, por isso que é bom, né? É melhor quando você tem dom, mas você tem o caráter transformado, a imagem de Jesus. Porque o processo de restauração de Deus na nossa vida cumpre um propósito do Senhor, que é nos tornar homens e mulheres maduros nele. Amém? Deus não quer uma igreja cheia de bebês. Tem que ter bebês. A igreja sempre tem que ter gente nascendo, né? Mas também você tem que ter crianças, espiritualmente falando. Não estou falando de natural, né? Natural também, mas eu estou dizendo espiritualmente. Você tem que ter gente nascendo no reino de Deus, você tem que ter crianças espirituais, você tem que ter adolescentes espirituais, você tem que ter gente madura. O propósito de Deus é nos tornar homens e mulheres maduros, à imagem e semelhança de Cristo. Agora, meu irmão, isso é um processo longo de restauração. Primeiro, ele restaura a conexão do nosso espírito com dele. Isso é rápido. É instantâneo, religa o nosso espírito, conecta com ele. Imagina, eu tive uma conexão do meu espírito com o Espírito de Deus naquela situação que eu contei para vocês, dentro do bar. Mas nada à minha volta estava restaurado. A minha vida estava uma bagunça. Os muros totalmente destruídos, o templo totalmente destruído. Mas isso não impediu que Deus conectasse o meu espírito com o dele, instantaneamente. Então essa conexão é rápida. Mas a partir disso é que o processo começa. É como a gente sempre diz, né? A salvação é o primeiro passo de tudo que vem depois. A salvação não é um fim nela mesma. A salvação é o início do processo através do qual Deus nos restaura a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Deus quer muitos filhos e filhas parecidos com Jesus, no seu caráter, na sua vida interior, né? Homens e mulheres de palavra, que falam sim, sim, não, não, né? Que não tem variação, que honram o que dizem. Amém, irmãos? Sabe, uma igreja não precisa ser grande numericamente. Não estou dizendo que não é bom uma igreja ser grande. Amém. Nós precisamos esvaziar o inferno e encher o céu. Amém? Então, quanto mais gente tiver salva, melhor. Mas uma igreja, para ser relevante numa cidade, isso não fala tanto do tamanho numérico dela. O número de pessoas que participam daquele grupo.
Uma igreja, para ser relevante, ela precisa ter caráter transformado. São ser pessoas que sabem para onde estão indo, que sabem a quem estão seguindo, que sabem no que estão crendo. Amém, meus irmãos? Você tem hoje igrejas cheias de gente, mas que não sabem direito em quem eles creem, não sabem direito para onde estão indo. Sempre tem uma moda nova acontecendo, uma novidade chegando, e as pessoas correm para cá, correm para lá. Os líderes muitas vezes estão desesperados porque eles precisam de uma novidade para entreter a igreja. E igreja não é entretenimento. Não estou dizendo que a gente não pode ter eventos e alegria, e tudo isso é importante na vida da igreja. Mas a igreja não vive de evento em evento. A igreja não se alimenta de eventos. Eu brinco com os jovens lá, nossos, né? Eu falo para eles, vocês são privilegiados, porque vocês têm uma série de eventos, têm atividades de todo tipo, eles cheios de novidades, eles planejam coisas e fazem coisas. Eu falei, no nosso tempo era pão e água, era palavra e louvor. As reuniões eram adoração e palavra. A gente brinca, não tinha novidade o tempo todo, né? Há uma inquietação, uma insatisfação no meio nas pessoas hoje, atrás de coisas novas, meus irmãos. Deus é antigo. Você já parou para pensar? Deus é antigo. Por quê? Porque Ele fundou o mundo, Ele criou todas as coisas, Ele é muito antigo. Isso não quer dizer que Ele não se renove, mas Ele é muito antigo. A palavra de Deus é antiga, não quer dizer que ela é velha, nem que ela é desatualizada, ela é atualíssima, mas é antiga. Não tem nenhum problema em ser antigo. O problema é você não se deixar renovar, não se deixar restaurar pelo Senhor. Eu sempre digo isso para os meus jovens lá, não é? Fiquem tranquilos, tenham paciência, esperem em Deus. Deus trabalha no tempo dEle. A nossa igreja não é uma igreja grande, mas é uma igreja hoje que tem influência na cidade. É uma igreja que é referência, que as pessoas sabem quem nós somos. Podem não gostar muito da gente, porque a gente fala o que precisa ser dito, mas elas sabem quem nós somos. Amém? Nós temos o respeito das autoridades da cidade. Isso foi um processo que Deus produziu. Mas por quê? Através de comprometimento, de compromisso, não é? De falar e fazer, não é? Deus nos levou a ter muitas iniciativas na cidade e a honrarmos essas iniciativas, a não sermos pessoas de fazer as coisas e deixar pela metade, abandonar os projetos pelo caminho, não é? De começarmos e continuarmos. Nós temos um trabalho de capelania, por exemplo, no hospital da cidade. Já tem acho que uns 4 anos mais ou menos. Começou quinzenalmente, e uma equipe para orar de 15 em 15 dias. Os irmãos falaram, pastor, vamos toda semana. Eu falei, não, vamos de 15 em 15 dias, vamos começar devagar. É melhor nós começarmos devagar e aumentarmos, porque não era uma equipe muito grande, do que nós começarmos com muita sede e depois temos que reduzir. E fomos, de 15 em 15 dias durante um período. Aí, uma associação de frades franciscanos assumiu a gestão do hospital, acho que assumiu um hospital aqui também, né, em Presidente Prudente. Essa mesma associação assumiu lá a Santa Casa. E nós ficamos assim, naquele primeiro momento, não sabíamos exatamente o que ia acontecer, né, com essa nova gestão, pela questão até mesmo religiosa. Mas quando eles viram o trabalho que nós fazíamos lá, eles pediram para nós aumentarmos a nossa frequência. E nós já tínhamos passado de quinzenais a semanal, né? E aí eles pediram para nós aumentarmos. E hoje nós vamos uma equipe de oração toda semana e uma equipe de recreação também toda semana, para
fazem mímica e brincadeiras com os pacientes, com o pessoal da hemodiálise. Então, hoje nós vamos 2 vezes por semana, e um trabalho que começou quinzenal, mas isso nós fazemos há 4 anos. Eu já vi muitos lugares fazerem eventos, vão lá, fazem um dia de não sei o quê, faz aquele agito e vão embora. Tiram muitas fotos, postam no Instagram, postam no Facebook, e não tem continuidade. E eles falaram para nós, olha, nós precisamos de gente comprometida, e vocês são comprometidos. O único grupo que tem permanecido ao longo do tempo são vocês. Nós precisamos que vocês fiquem. Isso tem sido bom para os pacientes. Sabe, irmãos, é assim que Deus restaura uma cidade. Coisas práticas. Coisas práticas. Atitudes, comprometimento, honrar a palavra, honrar os compromissos. Tudo isso faz parte do processo de Deus restaurar a nossa vida, o nosso caráter, não é? Então, terceira coisa que Deus pediu para eles restaurarem, os muros. Não pode ter brecha no seu muro, não é? Isso fala dos seus procedimentos éticos, seus procedimentos morais, não é? O seu testemunho de vida. Os muros da tua vida têm que estar restaurados. Você tem que dar um bom testemunho na cidade. Você tem que ser testemunho onde você está. Você é a solução de Deus para o lugar onde você estuda, para o lugar onde você trabalha, para a tua vizinhança. Você é a resposta de Deus. Deus não vai enviar outro, irmão. Eu lembro quando estava em Campinas, né? E a gente ia às vezes visitar meus pais lá em Adamantina, passávamos algum feriado, algum período de férias, e a gente orava, né? Saía à noite pela cidade, e nós orávamos no carro, e falava, Senhor, envia alguém para essa cidade, né? Levanta alguém aqui. E nós não sabíamos, né, que os irmãos já estavam lá, né? E orávamos pela cidade e pedíamos que Deus enviasse pastores que tivessem uma visão como a nossa, né? E um dia Deus falou, olha, eu estou pensando em enviar alguém para lá. Eu falei, oh Deus, amém, está ouvindo a nossa oração. E quem será, né? Deus falou, você. Estou pensando em enviar você. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ora, viu, irmãos? Porque às vezes Deus responde. Sabe, nós somos a resposta de Deus. Às vezes nós queremos que Deus envie outro, envie o, né, tal, porque a gente não quer pagar o preço. Não é fácil sair de Campinas e vir para Adamantina. Não é fácil. Não foi fácil largar, né, a igreja lá. Estávamos lá há mais de 20 anos, servindo no mesmo lugar, pagando o preço juntos, nos alegrando juntos, chorando juntos, vendo todo o processo de Deus naquele lugar. Nós vamos lá hoje, ficamos alegres, os irmãos ficam felizes de nos ver, né? Mas não é fácil você deixar família espiritual, família natural, família da minha esposa é de lá, ela é nascida lá, carreira profissional, casa, construímos a nossa casa, achamos que nunca íamos sair de lá, né? Deixamos e fomos para lá, debaixo de uma palavra de Deus, palavra clara de Deus, palavra claríssima de Deus. Sabe quando Deus ilumina e dá a palavra? E falou para ela e falou para mim separadamente. Eu ainda pedi isso, falei, Senhor, confirma no coração da minha esposa, sem eu precisar falar com ela. Porque se amanhã ela não gostar, ela não vai reclamar comigo, ela vai reclamar contigo. Mas é bênção, porque Deus falou com os dois, separadamente, e isso trouxe confirmação. E muitos outros fatores Deus usou para nos confirmar a direção. E isso é muito importante, porque quando você recebe uma direção de Deus, meu irmão, você recebe na luz, mas vai chegar momento de escuridão. E você nunca deve duvidar na escuridão daquilo que Deus te disse na luz. Por isso que você precisa tomar a decisão com convicção de que foi Deus que te enviou, Deus te falou, Deus te dirigiu para fazer aquilo.
Porque quando vier o vento contrário, quando vier a oposição, e certamente vem, quando você se coloca na direção daquilo que Deus falou para você fazer, e começa a fazer, começa a caminhar, vem oposição. E aí você tem que ter convicção para não vacilar nesse momento. Quando a escuridão vier, você lembra do que Deus te disse quando você estava na luz. Amém? A escuridão não vem de você, a escuridão vem das circunstâncias para te tentar tirar o foco, nublar a tua visão. Mas se você tem a convicção de que Deus te falou aquilo, você não desiste. É por isso que nós estamos lá há 15 anos. É por isso que temos continuado ali, temos permanecido ali, perseverado ali. Isso tudo faz parte do processo de restauração da nossa vida. Temos amadurecido, crescido, aprendido muito com Deus nesse tempo. Uma coisa é você estar ali numa igreja onde você foi criado, né, onde você cresceu, debaixo da cobertura dos teus pais na fé, né? É confortável, é gostoso, você é usado por Deus, você pode fazer as coisas, você tem até a liberdade de errar eventualmente, mas a pressão, o peso não é todo sobre o teu ombro, né? Outra coisa é você estar tendo que liderar, né? Tendo que estar à frente, é um outro tipo de pressão. Então, há um preço a pagar, né? Quando Deus te manda, quando Deus te fala, escute bem, busque bem, tenha convicção, porque quando vier o vento contrário, você não vai desviar da rota, você vai continuar, porque você sabe que foi Deus que te mandou fazer aquilo. Então, restauração dos muros, fala de proteção, de caráter, não é? De testemunho de vida. Terceira coisa que Deus mandou restaurar. Aí já é um aspecto mais exterior, né, da vida espiritual. Quarta coisa que Deus mandou eles restaurarem: os portões. Portão fala de um lugar de entrada e de saída, né? Entra e sai, né? Um lugar de passagem, de acesso. E trazendo para a nossa vida, o que a porta, o que um portão fala sobre você e eu? As portas determinam o que fazemos, o que falamos, como nós agimos e que influências exteriores nós deixamos entrar. Que tipo de influência estão agindo sobre a nossa vida? Que tipo, né, quando você abre as portas do teu coração, da tua alma, o que você está deixando entrar? O que você está deixando influenciar? Que tipo de cultura, que tipo de pensamento, que tipo de valor está entrando pelas portas da sua vida? E também, o que está saindo pelas portas da sua vida? O que você tem falado, como você age, como você se expressa com as pessoas que estão ao seu redor. Você é que tem a chave da porta, né? Você é que abre ou você é que fecha a porta. Você é que deixa entrar e você é que deixa sair. De certa maneira, Deus te dá o privilégio de ter o controle sobre os portões da sua vida. Então, veja só, Deus vai fazendo uma sequência, né? Como Deus é sábio, né? Primeiro restaura o altar, a comunhão mais íntima com Ele. O ponto zero, né? O marco zero, o lugar inicial, onde tudo começa. O altar religou teu espírito com o espírito dele. Aí começa a restaurar o teu templo, a tua vida, tua alma, teu corpo, a tua aparência. Depois começa a restaurar os muros, as defesas, os teus padrões morais, teus padrões éticos. Depois restaura os portões, as portas. O que entra e o que sai. O que você tem deixado entrar, o que você tem deixado sair. Quais são as influências que estão vindo sobre a sua vida? Nós vivemos num tempo de muito barulho, muitos ruídos, sabe, irmãos?
de todo tipo, inclusive ruído religioso. Nós temos hoje um cardápio variadíssimo de pregadores e de pregações e de estudos e de tudo, para todo gosto. O que é bom, por um lado, mas que também é ruim por outro, porque isso produz muitas vezes comparações, questionamentos, confusão, não é? Já viram pessoas que preferem não ir à igreja porque estão assistindo pela internet? Mas ninguém consegue ser pastoreado pelas redes sociais, pela internet. Não dá para pastorear. Eu e minha esposa não conversamos assuntos sérios por WhatsApp, com ninguém. É perigoso, não é? Você pegar um texto fora do contexto, vira uma confusão, vira um pretexto, né? Texto fora do contexto vira um pretexto para qualquer coisa. Então, nós não falamos, já decidimos isso há um bom tempo, não falamos coisas importantes, aconselhamento por telefone, por WhatsApp, telefone, né? Telefone é antigo, né, hoje em dia. Não fazemos isso, porque o texto fica registrado ali. Você às vezes digita uma palavra, aquilo causa uma interpretação errada na pessoa, ela não ouviu a tua entonação, ela não viu como você quis dizer, e ela interpreta aquilo de outra maneira, e aquilo pode causar um problema, em vez de ser uma solução. Então, nós falamos, olha, esse assunto nós vamos conversar pessoalmente, vamos marcar e conversar. Nada substitui o contato pessoal, face a face, olho no olho. Porque o nosso corpo fala, né? A linguagem corporal é muito importante. Você olhar no olho da pessoa é muito importante, não dá para substituir. O WhatsApp é muito bom para marcar compromissos, para assuntos ligeiros, né? Coisas rápidas e tal, mas não para aconselhar alguém. Não dá. Não dá. Então, são problemas do nosso tempo. Mas tem pessoas que são influenciadas por esse tipo de pastoreamento, por esse tipo de mensagem. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Palavras muito boas, mas pregadas fora de um contexto, por exemplo, da igreja local, de repente não serve para nada. Qual é a história que essa igreja está vivendo? Qual é o tempo que essa igreja está vivendo? Qual é o ciclo que essa igreja está vivendo? Qual é a estação que essa igreja está vivendo? A gente, na nossa vida natural, passamos por ciclos, não é? Também temos as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Nós devemos aprender com a natureza. As igrejas também passam por períodos de primavera, verão, outono, inverno. E em cada período, Deus age na vida da igreja. Deus usa aquele período para trabalhar alguns aspectos da igreja. Agora, você pega uma palavra que Deus está falando para alguém numa igreja tal, de tal lugar, e você quer transferir aquela palavra para esse lugar, automaticamente, como se isso fosse resolver um problema que a igreja está passando. Quem disse que isso vai resolver? Porque, de repente, é uma outra história, um outro contexto, e aquilo não se aplica ao que a igreja está vivendo hoje, a igreja local. Nós temos que ter esse discernimento, por isso que pastoreamento à distância não funciona. É claro que você pode ouvir uma palavra na internet, no YouTube, não tem problema nenhum, mas entenda o contexto, aplique aquilo à história dessa casa, à história desse lugar, ao que Deus está fazendo aqui. Isso é muito importante, porque nós podemos ter problemas. Então, isso faz parte das portas, das influências. Quem nós estamos ouvindo? Quem está falando na nossa vida? O que nós estamos passando para os outros? Que tipo de mensagem a tua vida passa para os outros, para aqueles que estão perto de você? Tudo isso faz parte do processo de restauração de Deus na nossa vida. Então, a quarta coisa que ele fala para Neemias restaurar, os portões. Os portões estavam queimados, todos destruídos. Eles começam a restaurar os portões.
Cada porta daquela muralha tinha um significado, tinha um nome. Isso fala das várias influências que a gente pode receber na nossa vida e também das várias influências que nós podemos ter sobre as pessoas. Amém? Que você seja uma boa influência, não é, para aqueles que estão perto de você. Influência do reino de Deus. E a última coisa, o último que Deus começa então o processo de restauração, é a cidade em si. As casas, o comércio, os lugares públicos, o passeio, né, as praças. A última coisa que Deus então restaura é a cidade. Então veja só, altar começa do lugar mais íntimo. Templo, muros, portões, e depois a cidade toda, dentro desses portões, começa a ser restaurada. Agora, você vê que a prioridade de Deus é bem diferente da prioridade humana, né? Talvez a última coisa que o homem fosse restaurar seria o altar, seria o templo. Primeiro ele ia restaurar o quê? A cidade, o muro, a cidade, o lugar de comércio, o lugar das casas, né? Não, Deus deixa isso para o final. Agora, o que a cidade, transferindo para a nossa vida, o que isso quer dizer? A cidade é o lugar onde a vida cotidiana acontece, onde o dia a dia acontece. Diz respeito aos nossos relacionamentos com as pessoas, com o mundo ao redor, com a cultura, com o trabalho. Ou seja, como você vive a vida. Normal. Tem um livro acho que é do Atmani, né? Vida Cristã Normal, né? Eu achava esse título tão xoxo, né? Quando eu vi a primeira vez, Vida Cristã Normal. Eu falei, mas tem vida cristã anormal, né? Ou vida cristã... Eu achava um título assim, xoxo, né? Sem graça. Mas com o tempo eu fui entender que a vida cristã, ela tem que ser algo natural, normal na nossa vida. De vez em quando Deus te dá uma adrenalina, né? Te leva para uma montanha-russa de emoções, acontece um milagre, uma coisa sobrenatural. Mas, meu irmão, você tem que aprender a dar graças a Deus pelos pequenos milagres do dia a dia. A ter prazer nas pequenas alegrias que Deus te providencia diariamente. Quando você senta para tomar um cafezinho, né? E encontra um amigo e pode falar alguma palavra que anime o coração dele, agradeça a Deus por isso. Sabe, quando você está lendo um bom livro e Deus te inspira com aquele livro, fala, né, a palavra fala com você, agradeça a Deus por aquilo, sabe assim? Pequenas coisas que te trazem alegria, não tem alegria apenas nos grandes acontecimentos, nas grandes experiências. Hoje as pessoas valorizam muito as experiências, né? Então você vai cortar o cabelo, já não é mais só cortar o cabelo, é a experiência de cortar o cabelo. Então tem sinuca, cerveja e não sei o quê, é uma experiência. Meu Deus, eu quero cortar o cabelo e ir embora lá, tomar banho, porque aquilo fica me pinicando. Eu não vou ficar jogando sinuca, mas a experiência. Hoje tem um monte de lugares, põe lá o nome, não sei o quê, experience. Você vai comprar um carro, não sei o quê, experience. Tudo é a experiência. Valorize as pequenas experiências que Deus te dá, o privilégio de viver. E de vez em quando Ele vai te dar uma grande experiência com Ele, amém? Mas não é todo dia que você vai ter uma grande experiência. Muitas vezes é aquela rotina, e você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança. Você imagina, Jesus, o ministério público dele, e que está registrado nos evangelhos, são praticamente 3 anos e meio, e a ênfase está nos últimos dias. Agora, ele só se tornou público com 30 anos. Agora, você imagine, só tem registro disso quando ele era nenê, e nasceu, e quando ele tinha 12 anos. Depois só vamos ver novamente aos 30. Aí você fala, nossa, e o que aconteceu nesse tempo todo? Aconteceu que ele estava vivendo a vida cotidiana, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai, e dando um bom testemunho
como trabalhador, estava sendo um bom filho, tendo um bom relacionamento com seus irmãos, sendo conhecido na cidade como um homem de bem, honesto, que tinha palavra. Não fala de grandes eventos. Se tivesse eventos, claro que deve ter tido eventos significativos e tal, mas isso não está registrado. Você acha que se isso fosse muito importante, não estaria registrado na palavra, de alguma maneira? Mas não está. Por que não está? Porque não eram tão importantes assim, do ponto de vista, para nós. Então você vai viver muitos dias que talvez você não vai ter assim, se você fizer um diário, todo dia você registra as suas experiências. Talvez tenha dias que você não tenha grandes experiências para contar. Eu posso, muitos e muitos dias que eu não tenha grandes experiências. Mas Deus me permitiu viver. Eu pude falar para alguém, eu pude ter contato com alguém, eu pude dar um testemunho, eu pude sorrir para alguém, eu pude abraçar alguém, Você está entendendo? Que às vezes nós não sabemos o efeito que isso produziu na vida dos outros. Talvez para nós foi algo totalmente insignificante, mas para a pessoa que ouviu, foi muito importante. Outro dia eu estava no aniversário de criança, uma menina de 7 anos, estava fazendo aniversário, e orei com ela, e com a família dela. Normal, como nós fazemos em todos os aniversários que nós já comemoramos, não é isso? Como cristãos, nós sempre abençoamos o aniversariante, a família do aniversariante. Para mim foi algo extremamente normal, comum, uma oração despretensiosa, se é que tem alguma oração despretensiosa, Mas vamos dizer, não estufei a veia do pescoço, e Eu simplesmente orei. Aí encontrei com a mãe da menina essa semana na rua, e ela falou, olha pastor, tinha uma mesa lá só de professores que dão aula comigo na escola tal, elas nunca tinham ido no aniversário da Rebeca, e a diretora da escola falou, nossa, eu fui tão tocada por aquela oração, nunca tinha ouvido alguém fazer uma oração daquela. Eu falei, meu Deus, eu orei o básico, o basicão, quase no piloto automático, E Deus tocou o coração daquela diretora da escola. Ela nunca tinha ouvido uma oração daquela. Não foi uma experiência. Eu não registraria aquilo no meu diário de aventuras espirituais. Mas para aquela mulher que ouviu aquela oração, foi uma experiência significativa. Amém? Meu irmão, às vezes um sorriso que você dá para alguém que está depressivo, aquilo passa a presença de Deus para aquela pessoa. Você não percebe, mas a pessoa recebeu. A forma como Deus age é muito maior do que a maneira nossa, às vezes até religiosa, de ver as coisas. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver como ela é rica e como Deus age de maneira muito além da nossa percepção. O próprio Jesus, cada milagre ele fazia diferente do outro. Nunca era uma experiência igual a outra. Ele curou cegos, alguns cegos, de várias maneiras, ele expulsava demônios cada dia de um jeito. Não tinha ritual, não tinha fórmula. Ele curou cego só falando, ele curou cego cuspindo na terra, fazendo barro e pondo no olho do cego, ele curou um cego cuspindo no cego. Você imagina se nós adotarmos isso hoje, é meio complicado, Mas ele fazia milagres diferentes, experiências diferentes, formas diferentes. Então, Deus vai te dar experiências significativas e algumas que talvez você nem ache que são tão significativas, mas para as pessoas que estão perto, que precisam ver, precisam ouvir, aquilo vai ser algo relevante. Isso fala da restauração da cidade. Diz respeito a como você se relaciona com tudo que está ao seu redor. Como você se relaciona com a tua igreja local, como você se relaciona com os teus irmãos,
como você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com a cidade, como você se relaciona com o teu trabalho, como você se relaciona com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Tudo isso faz parte da restauração da cidade. E isso só vai ser bem, só vai acontecer bem, fluir bem, se o altar estiver restaurado, se o templo estiver restaurado, se as muralhas ao teu redor estiverem restauradas, da tua vida, né, o teu caráter, e se os portões estiverem restaurados. Porque aí você vai abrir e vai sair coisa boa do portão. Você vai fechar, não vai entrar nada ruim. Amém? Esse é o processo de restauração. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz, Ele também te equipa, né? Ele vai equipando a sua vida, vai preparando a sua vida para tudo que vem depois, ponto por ponto, etapa por etapa. Esse é o processo de restauração na nossa vida. Vamos orar? Eu queria orar com você, queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu não sei se você já é cristão, né? Eu creio que aqui tem irmãos já bem rodados no Evangelho, não é? Talvez tenha irmãos que se converteram há menos tempo, mas talvez você tenha o altar restaurado, o templo restaurado, os muros restaurados, mas tem alguma área que ainda tem alguma brecha na muralha, precisa de conserto ali. Se você identifica alguma coisa na sua vida que precisa ser restaurado no muro, coloque diante do Senhor. Talvez alguma porta que você não fechou direito, alguma porta que ainda não foi consertada, alguma influência ainda está entrando na sua vida e que tem minado a sua fé. Alguma influência da cultura desse mundo, alguns valores que estão entrando na sua vida. Você pode colocar diante do Senhor: Senhor, fecha essa porta, restaura essa porta. Talvez o altar foi restaurado um dia, mas ele está meio apagado. Os sacrifícios não têm sido oferecidos com tanta regularidade como eram antes, né? Sacrifício no sentido de você ir lá e queimar no altar, deixar o teu coração queimando no altar do Senhor. Talvez o templo, né? Tem algum aspecto da sua vida que você precise deixar o Senhor ainda restaurar. Alguma maneira de falar, de pensar, alguma atitude que você tem repetitiva, que você quer mudar. Ou talvez alguma área do teu relacionamento com a cidade, no sentido de pessoas que você tem rejeitado, talvez no teu trabalho, um chefe que você não gosta, ou algum funcionário que você não goste, alguma situação mal resolvida. Isso tudo faz parte do teu relacionamento em termos de restauração da cidade, do dia a dia, da vida cotidiana, que precisa ser restaurada, precisa ser curada. Sempre tem algum lugar, sempre nós vamos encontrar algum lugar onde ainda precisamos de restauração, onde Deus ainda precisa vir e trazer a sua cura, ainda precisa vir e edificar alguma área. Vamos colocar diante dele agora, colocar na presença do Senhor, para que ele continue restaurando. Não pare a sua obra de restauração, porque nós queremos ser homens e mulheres maduros, parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. Deus quer uma família cheia de filhos e filhas semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos salvou, que Ele nos comprou, que Ele nos resgatou. E essa obra preciosa de restauração que Ele tem executado nas nossas vidas.
ela vai continuar até a nossa partida para o Senhor, ou até a volta de Jesus. Isso não cessa. Vamos orar. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Teu Espírito e a Tua Palavra continuem operando em nós. Senhor, continue restaurando o altar, que essa chama nunca apague, que a comunhão contigo nunca cesse, que nós tenhamos mais fome e sede do Senhor, que essa conexão do nosso espírito com o Teu Espírito continue e se intensifique, e fique mais forte, e fique mais íntimo, Senhor. E que esse altar, sempre queimando, possa restaurar o templo. Restaure, Senhor, a nossa alma, restaure as nossas emoções, cura as nossas feridas, Senhor. Oh, abençoa o Teu povo, para que a Tua igreja local seja um lugar saudável, de relacionamentos saudáveis, um lugar de cura para aqueles que chegam, Pai. Um lugar que recebe, que abençoa, que acolhe os mais variados problemas, as mais variadas dores. Nós sabemos que a igreja local tem a resposta para esse mundo, Senhor. E nós somos a resposta. Continue restaurando os muros de proteção ao nosso redor, o nosso caráter, o nosso estilo de vida, o nosso padrão moral e ético, Senhor. Restaura, Senhor, para que não reste nenhuma brecha, que o nosso falar seja sim, sim, não, não, que nós sejamos homens e mulheres de palavra, que não prometam algo que não possam cumprir, mas que digam a verdade em amor, que honrem aquilo que prometeram. Fecha as brechas na nossa vida, nos nossos muros, Pai, e também restaura as portas, Pai, que nós tenhamos sabedoria para abrir e fechar as portas, para deixar entrar e deixar sair, para deixar entrar e sair, sair aquilo que edifica, sair aquilo que abençoa, sair aquilo que fala do Teu reino, que fala das Tuas coisas, e só entrar aquilo que abençoa também, aquilo que não cause dano a nós, aquilo que não cause tristeza, amargura, Senhor, que nós tenhamos sabedoria em abrir e fechar as portas da nossa vida. Oh Deus, que nós cultivemos relacionamentos que abençoam, que nós sejamos homens e mulheres abençoadores também. E por fim, Pai, abençoa toda a cidade dentro de nós, Pai, aqueles lugares onde nós temos contato com esse mundo, onde a vida acontece, onde nós temos experiências com o Senhor, onde as pessoas podem beber da fonte que flui da nossa vida, Senhor. Oh Senhor, que nós sejamos homens e mulheres relevantes, que façam falta na sua vizinhança, que façam falta no lugar de trabalho, que façam falta no lugar onde eles estudam, que façam falta na igreja local, que as pessoas sintam falta da nossa presença, Pai, que nós não sejamos motivo de alegria quando nós não vamos, mas que nós sejamos motivo de notar a nossa ausência, que as pessoas falam: puxa, aquela pessoa me abençoa, eu gosto de estar perto daquela pessoa, eu gosto dessa vizinha, eu gosto desse vizinho, ele me faz bem, ele até varre a minha sarjeta, ele até varre a minha calçada. Eu quero estar perto de gente assim. Ou que nós sejamos assim no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a termos sempre um sorriso no rosto, a não termos a cara fechada, a cara amarrada. Oh Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, com essa unção, restaura, seja realmente um tempo de restauração de todas as coisas, do altar à cidade, todas as coisas, Senhor, o Senhor possa restaurar nas nossas vidas. Eu Te agradeço por esse tempo, Pai,
Te agradeço pela tua presença, pela vida dos meus irmãos. Oh, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.